Eu sei que é uma ideia antiga sua transformar essa obra de arte de Gilberto Gil numa linguagem teatral. Quando é que começou essa ideia? Olha, isso fazem exatamente 30 anos que eu escrevi esse texto. Foi em 1995 e consegui falar em 96 com o Gil, através do irmão de um grande amigo, o Henrique Streuter, o Rodolfo Streuter, que é o irmão dele, estava produzindo um disco do Gil, e ele fez essa ponte. Até que um dia ele me ligou, dizendo, eu consegui mandar o texto, e ele ligou dizendo que tinha gostado muito do texto e que valeria a pena continuar com esse projeto. E eu, na verdade, na hora nem acreditei. E achava que era um amigo tirando sarro com a minha cara. Eu achava que era um amigo tirando sarro e eu ainda xinguei ele. Olha que chato. Até que caiu a ficha. Desde então eu venho batalhando esse projeto. Já tiveram atores que passaram. É uma curiosidade. A primeira Juliana a ser cogitada e que gostou e se prontificou a fazer, na época, foi a Margarete Menezes. Olha que louco. Hoje ministra. E por que é que você demorou tantos anos para colocar esse projeto em prática, Alexandre? Era um projeto muito grande. É, passaram alguns produtores durante esses anos, passaram alguns produtores interessados em fazer e produzir, mas não conseguiram, até inscreveram na lei, não conseguiram patrocínio. E acho que provavelmente tinha muito, com certeza, muito preconceito, né? Um musical com um elenco praticamente todo de atores negros, com um musical grande, 5 pessoas em cena, que fala da ditadura, que além de uma história de amor, uma tragédia de amor, que eu brinco ser um Romeu e Julieta brasileira, mas é uma coisa diferente, né? É um musical diferente. É um musical de cara, não é um musical de dança, né? Então isso também, eu acho que a gente acabou saindo no momento certo, nesse momento, né? Falando que a gente fala de até inclusive é um feminicídio, né? Então acho que é o momento certo para fazer uma peça com atores negros, falando de feminicídio, falando do autoritarismo que ronda as nossas vidas a todo momento. Quem sabe seja agora esse o momento certo mesmo. Sem dúvida, é um ótimo momento. E a obra por si só já é quase cinematográfica, né, Alexandre? A gente vai ouvindo a narrativa da música e é inevitável a gente imaginar o cenário e as cenas acontecendo. Qual foi o teu maior desafio de transformar essa linguagem da música na linguagem teatral? Olha, o maior desafio mesmo foi produzir, porque o texto estava escrito, depois a gente, claro que muitas músicas saíram, que a época tinham mais a ver, hoje em dia não tem mais, outras entraram sob sugestões do Ben Gil, que faz a direção musical, ou do Gabriel Fabre, que é o maestro, outras minhas. Teve até uma da Badu, a atriz. Então, eu também sou um diretor e autor muito aberto assim, às ideias. Eu sempre brinco que ideias boas ficam, ideias ruins saem. E é meu primeiro musical, né? Então, sim, também. Vem de uma fase dirigindo muitas comédias, inclusive, né? Musical é o seu primeiro e a gente pode esperar alguma coisa desse olhar da comédia também nessa montagem? Apesar do tema? Sim, sempre. Tem muito humor até.
Até porque tem o rei da brincadeira, né, que é o José, e ele é o respiro cômico da peça. Apesar de ser o agente da tragédia, ele é o respiro cômico da peça, né? Então, tem muito humor, mesmo na construção, na feira com certeza, mas na construção tem humor, né, nas confusões do João. E aí eu criei duas famílias, né? Uma família pro José, que ele é um cara que foi criado pela avó, que é uma mãe de santo, e ali é uma família que tem muito amor e muito carinho, né? Os pais dele desapareceram durante a ditadura, e o João, ele é casado, tem uma filha, quer dizer, um filho, ele tem um filho, e já num relacionamento que não tá mais vivo, né? E é ali sustentado pela situação, pela dignidade dele como marido, de ficar numa relação. Então, a gente tem essas duas famílias, uma com muito amor e outra já sem amor, ou que nunca teve amor, né? Até que tem a história da Juliana, que volta para esse lugar onde eles são amigos e causa todo esse furor do triângulo amoroso. E eu acho que tem que ter humor em tudo, né? Por exemplo, a tragédia Romeu e Julieta de Shakespeare, para mim é a peça mais engraçada do Shakespeare. Até a metade da peça, ela é muito engraçada, ela tem muito, muito, muito humor. E aí, como no Domingo no Parque também, aí ela caminha para a tragédia da metade da peça para frente. Eu acho que eu sou um entusiasta do humor, apesar de eu achar muito difícil fazer comédia, eu sempre dirigi muita comédia, mas eu acho sempre muito difícil, desafiador. O que você quis contar com esse elenco, com a escolha desse elenco? Olha, primeiro eu sempre primo muito pela qualidade como atores, porque eu sou um entusiasta de atores, né? Fui ator durante 15 anos, até o ano 2000, e quando eu fui assistente de direção do Paulo Altran, eu aprendi o que é valorizar o ator em cena, né? Então eu gosto de dirigir atores. Em segundo lugar, que aí foi uma das coisas mais difíceis, que foi encontrar atores que jogassem capoeira, né? Que é muito específico isso, né? E eu consegui atores bons e que joguem, tem uma galera ali que joga capoeira maravilhosamente bem. E a capoeira é uma coisa muito bonita de se ver quando é bem jogada, né? É quase um espetáculo à parte, né, a capoeira. E eu uso todo tipo de tudo que tem na capoeira, desde a capoeira de Angola, a capoeira regional, o maculelê com facão. E isso encanta, né, o público, né? E claro, depois gente que cante absurdamente, né? É um elenco que canta muitíssimo. E essa linguagem do musical, você costuma consumir? Você é um espectador de musicais? E o que você sentiu de dificuldade ou não na hora de dirigir um musical? O musical é teatro. Tudo é teatro. Tudo que entra no palco, abre a cortina e conta uma história é teatro, né? Acho que a dificuldade o maior desafio que eu encontrei para montar esse primeiro musical foi a logística. E como a gente também tinha muito tempo, muito pouco tempo, na verdade, para montar, teve que ser uma correria e as próprias músicas entraram depois. Então eu tive que montar primeiro a parte teatral para depois entrarem as músicas e depois virem as coreografias. Então a gente começou com a parte teatral e capoeira, depois entraram as músicas, porque o Ben também estava viajando com o pai, né, o Gilberto Gil, ele é diretor musical do show. Então a gente foi fazendo isso meio que
numa força-tarefa mesmo, né? Numa tour de force, como dizem os franceses, para conseguirmos colocar a peça em dia, porque não era para estrear em março, aí teve um problema com uma agenda, uma pauta no teatro, e quando a gente teve esse problema, a gente teve que antecipar tudo para estrear no Teatro Claro. Alexandre, sucesso com Domingo no Parque. Fica aqui o convite para os nossos ouvintes. Obrigada por comparecer aqui com a gente. Obrigado você, Estela. Sucesso pra gente. Tchau, tchau.